Oi, sabe uma coisa que a gente faz o tempo todo, muitas vezes sem nem se dar conta? Raciocinar. Pois é, e nesta análise a gente vai desvendar direitinho como isso funciona, explorando os 3 caminhos principais que a nossa mente pega para chegar numa conclusão. Para a gente começar, essa citação do Damásio já diz tudo, né? Raciocinar não é só para resolver o problema de matemática. É o que está por trás da nossa capacidade de planejar o jantar, de aprender com um erro, ou até de inventar uma coisa totalmente nova. E essa é a grande questão que vai guiar a gente aqui. Não basta saber o quê, a gente quer saber como funciona, quais são as engrenagens do nosso pensamento. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente entende o básico sobre o que é raciocínio. Depois, vamos conhecer os 3 detetives da nossa mente: a dedução, a indução e a abdução. E por fim, a gente vai ver como eles entram em campo no mundo real e como, às vezes, eles podem nos passar a perna. Ok, vamos lá. O raciocínio é basicamente a base de quase tudo que a gente chama de pensar. É o motor que move a nossa capacidade de entender o mundo à nossa volta. Pensa bem, cada um desses pontos é uma coisa muito poderosa. Aprender com o que já passou, buscar algo na memória, imaginar um futuro diferente, traçar um plano, tudo isso é o raciocínio em ação o tempo todo, conectando o que a gente sabe com o que a gente quer fazer. Agora sim, vamos para o nosso primeiro tipo de raciocínio, a dedução. Pensa nela como o caminho mais seguro, o mais certinho da nossa caixa de ferramentas mental. É a lógica pura e simples. A palavra-chave aqui é garantindo. A dedução funciona de cima para baixo. Se a gente tem uma regra geral que é verdade e um caso específico que se encaixa nessa regra, bom, a conclusão é inevitável. Não tem como fugir. Então, o lance é esse. A dedução não cria conhecimento novo. Ela só revela o que já estava ali, escondido nas premissas. É um sistema fechado, mas que te dá uma coisa valiosa: certeza absoluta. Tá, mas se a dedução só revela o que a gente já sabe, como é que a gente aprende coisas novas? Como criamos novas regras? É aí que entra a indução. Esse é o raciocínio do cientista, do explorador, que observa o mundo para entender como ele funciona de verdade. Aqui, a lógica é o contrário, é de baixo para cima. A gente parte de várias observações específicas e tenta criar uma regra geral que explique todas elas. Não é uma garantia, mas é assim que a gente aprende. Esse exemplo da bolinha de gude é perfeito. Cada bolinha que a gente tira é uma prova. Depois de ver várias vezes a mesma coisa acontecendo, a gente formula uma regra geral. É assim que a gente aprendeu que o fogo queima ou que o sol nasce todo dia no leste. E agora, a gente chega no terceiro e talvez no tipo de raciocínio que a gente mais usa no dia a dia, a abdução. Pensa nela como a ferramenta da nossa mente para dar sentido às coisas, para preencher as lacunas quando a informação está incompleta. A expressão-chave aqui é explicação mais plausível. A abdução não tem a garantia da dedução, e ela não constrói uma regra como a indução. Ela dá um salto, cria uma hipótese, é o famoso melhor palpite para explicar o que a gente está vendo. Olha só como funciona. A gente vê um efeito, o acidente, e o cérebro corre para achar a causa mais fácil, mais imediata. Ele conecta o acidente com a marca do carro e pronto, cria uma regra para explicar o que aconteceu. E é aqui que a nossa análise chega no ponto mais interessante. Vamos focar agora no mundo real, nas implicações e nos perigos dessa nossa ferramenta de raciocínio mais usada, a abdução. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa explicação que a nossa mente criou rapidinho, sem esforço, será que ela está certa ou será que ela é só mais conveniente? E aí que tá a pegadinha. O raciocínio abdutivo é super útil, mas ele não é a prova de falhas. Ele pode criar essas falsas ligações de causa e efeito. O acidente podia ter sido por causa da chuva, de um erro do motorista, de uma falha mecânica, enfim, as possibilidades são muitas. O problema é que essa lógica, que pode ser falha, está em todo lugar. É a base de muitos estereótipos, sabe? Quando a gente atribui uma característica para um grupo inteiro com base em uma ou duas observações. O marketing também adora isso para fazer a gente associar um produto com sucesso, com felicidade. Essa frase, nossa, ela é perfeita. É exatamente assim que o raciocínio abdutivo aparece na nossa vida no dia a dia. A gente reforça um preconceito que já tinha, com base numa única observação, ignorando todas as outras possíveis explicações. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro. A dedução te dá certeza a partir de regras. A indução constrói regras prováveis a partir de evidências.
E a abdução dá um salto para a explicação mais plausível a partir de uma observação. São 3 ferramentas diferentes para 3 trabalhos mentais diferentes. E a gente termina com essa provocação. Depois de entender esses padrões, a gente começa a enxergar eles em tudo. Nas notícias, na publicidade, nas nossas conversas e, o mais importante de tudo, no nosso próprio jeito de pensar. Reconhecer isso já é o primeiro passo para a gente poder raciocinar de um jeito mais claro e mais consciente.